Hallo Leute, guten Morgen. Heute lernen wir das Präteritum. Das ist eine Art Vergangenheit von der deutschen Sprache. Hoje nós vamos aprender o pretérito, que é um tipo de passado da língua alemã. Em alemão, nós temos dois passados. O primeiro deles é o Perfekt e o segundo o Präteritum. Perfect seria, na tradução, perfeito, e pretérito seria pretérito. Mas, atenção, não vamos confundir isso com o português, com pretérito perfeito, pretérito imperfeito do português. Não tem nada a ver. Isso é importante dizer porque os alunos ficam perguntando, então, por que tem dois pretéritos? Qual que é o uso desses dois tempos no passado? Qual que é o uso desses dois tempos no passado? E a coisa é muito simples, muito mais simples do que em português, muito mais simples do que na maioria das línguas que eu conheço. É o seguinte, o pretérito, que é esse tempo verbal que a gente vai aprender hoje, se usa na língua escrita na maioria das vezes. Ou seja, toda vez que você está escrevendo, o que eu posso escrever? Sei lá, uma carta, um artigo, um trabalho acadêmico, qualquer coisa que você estiver escrevendo, né, você vai usar o pretérito. E o perfect, que é o outro tempo verbal para o passado, você vai usar mais na língua falada. Claro que existem textos escritos que têm uma moralidade forte, né? Porque você está escrevendo para um amigo, você escreve como você fala. Beleza, aí você vai usar o perfect, que é esse da língua falada. Mas, bom, voltando ao assunto, pretéritum é usado para a língua escrita, tá bom? Então, o pretérito vai servir, por exemplo, vamos dizer o verbo fazer. Em português eu tenho eu fiz e eu fazia, né? Eu tenho esses dois tempos verbais diferentes no passado. Eu fiz isso ontem, eu fazia isso todos os fins de semana. Tudo é passado. Em alemão, não faz diferença se é fiz ou se é fazia, é o mesmo tempo verbal, que é o pretérito na língua escrita. Então, como eu disse, por isso o alemão é bem mais simples que o português, porque no português eu tenho vários, né, tempos verbais para formar o passado, e aí vai depender de uma questão aspectual. Eu fiz, é porque eu fiz uma vez, eu fazia, aconteceu várias vezes no passado, etc. Em alemão não tem nada disso, é sempre o mesmo tempo verbal, que é o pretérito, quando eu estiver escrevendo. Só tem uma exceção a essa questão aí. Uma não, né? Só tem não uma exceção, alguns verbos, mas que são exceção. O que eu quero dizer com isso? Existem verbos que mesmo na língua oral, mesmo falando, eu vou usar nesse tempo aqui que nós vamos aprender hoje, que é o pretérito. Quais verbos são esses? O verbo sein, que significa ser ou estar, o verbo haben, que significa ter, o verbo werden, que significa tornar-se, e os verbos modais. Nós vamos fazer uma aula em breve só sobre os verbos modais, mas esses são os verbos, então, que mesmo quando eu estiver falando, eu vou usar no pretérito, tá? Então, beleza. Vou fazer um resuminho aqui da ópera. O pretérito se usa na língua escrita e na língua oral com os verbos sein, haben, werden e verbos modais. Muito bem. E qual é a estrutura do pretérito na língua alemã? Muito simples. Se o verbo for regular, eu vou pegar a raiz do verbo e colocar te. Então, vou dar o exemplo do verbo machen. Machen é um verbo que eu uso sempre, que assim ele fica, ele forma na nossa cabeça como um exemplo base dos verbos regulares. Então, eu tiro o en do machen, vira mar. Isso é a raiz. A gente já falou sobre isso várias vezes. Se eu tiro o en do verbo no infinitivo, que sobra é a raiz. Então, machen, tirei o en, ficou mar. Mar, tá? E aí, nesse mar, eu vou colocar um te no final. Então, ficou machte. Por exemplo, o ich machte. Ich machte significa eu fiz ou eu fazia. Atenção para a pronúncia. As pessoas tendem, né? Os brasileiros tendem a comer esse e no final e falar macht. Você falar macht sem e no final é outro tempo verbal. É a conjugação do es e es no presente. Então, muita atenção. É marte. T no final. Ich machte. Ich machte. E isso significa eu fiz ou eu fazia. Por que a minha explicação é basicamente colocar raiz mais te? Porque depois que eu fizer o ich, que é desse jeito, o ich vai ser a base, né? O eu. Você vai pegar esse ich e vai usar para todas as outras pessoas, tá? E vai colocar no finalzinho o final que a gente já aprendeu para conjugar, inclusive, no presente.
Por exemplo, no do, eu sei que no presente eu coloco ST nos verbos. Então, o que que eu vou fazer aqui no pretérito? Eu vou colocar o ich, que é marte, mais ST. Então, ficou du martest. Você fez ou você fazia. O via, que é nós, normalmente eu coloco o que no final? Eu coloco o EN, vai ser a mesma coisa. Eu tenho Marte, eu vou colocar só o N, porque eu não vou colocar dois S, né? Então, via Marten. O ia, normalmente eu coloco o T lá no presente. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar Marte, mais T no final, ia Martet. Vocês fizeram, vocês faziam. E o Sie machten e Sie machten. Só tem um detalhe, não sei se você reparou aí que eu pulei o er e es. E não foi à toa. Eu pulei o er e es porque tem esse detalhe muito importante aqui no pretérito. O ich e o er e es vão ser conjugados iguais. Então, no presente, normalmente eu coloco um T no er e es, né? Por exemplo, tanzen fica tanzt, né? Eu coloquei um T. Ou sehen fica sieht, coloco um T. Aqui não vai ser assim, né? Aqui eu vou usar o ich, mas es igual. Então é ich machte e es também machte. Ele ou ela fez ou fazia, tá bom? Então é esse o grande lance. E aí fica claro uma coisa muito importante. Eu só tenho que saber conjugar o ich, praticamente, né? O pretérito, a novidade do pretérito é só conjugar o ich. Porque depois que eu souber conjugar o verbo no ich, no resto das pessoas eu vou usar o ich como base. Só tenho que lembrar que nas primeira e na terceira pessoa, ou seja, no ich e no es e es é igualzinho. E nas outras eu vou usar o ich como base e colocar o finalzinho que eu já tinha aprendido no presente. Então, vou ler aqui a conjugação todinha. Ich machte, du machtest, er machte, wir machten, ihr machtet, sie machten e sie machten. Beleza. Então, esses são os verbos regulares. E aí, entramos no problema dos verbos irregulares. E como é que funcionam os verbos irregulares? Bom, a questão é a seguinte. A notícia que ninguém quer ouvir, mas é essa, tem que aprender um por um. Não tem lógica na conjugação dos verbos irregulares no pretérito. Mas, atenção. Você tem que aprender só o ich. Por que só o ich? Porque depois que você aprender o ich, você vai usar a mesma lógica que você usou para os verbos regulares. Você vai conjugar o ich e o es e es igual. E o resto das pessoas você vai usar aquele formato do ich, mais o finalzinho que a gente aprendeu no presente. Por exemplo, gehen. Se você procurar gehen no dicionário, por exemplo, você vai achar que o pretérito dele é gin. G-I-N-G. Gin. Por que você vai achar que o pretérito de gehen é gin? Simplesmente porque essa é a forma do eu. Ich ging. Eu fui. Ou eu ia. Mas eu sabendo gin, eu sei conjugar todo o resto. Por quê? Porque o es e es também vai ser gin. Então, ich ging, er ging. E o do, o via, o ia e os outros is vão ser igualzinho no presente, mas com a raiz como se fosse o gin. Então, ich ging, du gingst, né? Eu vou pegar o gin e colocar st. Wir gingen, ihr gingt, sie gingen e sie gingen. Lembrando que o G depois de N não se fala, por isso que eu tô falando gin. Porque o G depois do N eu não falo, então gin, ginst, gin, gingen, gingt, gingen e gingen. Então, basicamente é isso que você tem que saber. A primeira pessoa e depois você conjuga dessa forma. Primeiro e terceiro iguais e o resto conjugado com a primeira pessoa, mais o finalzinho que a gente já sabia no presente. Outros verbos muito importantes que são irregulares. Por exemplo, o verbo kommen, que é kam, e aí é ich kam, né? Eu vim. E depois o resto você conjuga da mesma forma lá que a gente acabou de aprender. Fahren, que significa fuhr, que significa que o pretérito é fuhr. Fahren significa dirigir, né? Ou ir motorizado. Bringen, que significa trazer, e esse é muito irregular, olha lá. Brachte. Bringen, brachte. Schlafen, que é dormir, e o pretérito é schlief. Stehen, que é estar de pé, e o pretérito é stand. Então, como você está vendo, não é complicado, mas eu vou ter muitos verbos importantes que são irregulares, e aí eu tenho que aprender a primeira pessoa dele para depois saber conjugar todo o resto.
Então, espero que você tenha entendido tudo sobre o pretérito. E agora você vai fazer a sua lista de verbos no pretérito e descobrir, né, quais verbos são irregulares, quais não são, e fazendo a sua lista para ir decorando aos poucos. A conjugação, você viu que é bem simples, o importante é, no caso dos verbos irregulares, conhecer qual que é a forma dele a forma dele no pretérito. Ok? Dann euch einen schönen Tag noch. Tschüss!